Fala aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pastor Jonatas, você está aqui no meu canal e hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Fica comigo aí. Pessoal, nessa introdução das bem-aventuranças, eu vou tratar do aspecto geral das bem-aventuranças. Dentro da Bíblia, nós temos duas maneiras que nós interpretamos o texto. Nós, primeiro, partimos do aspecto geral e depois analisamos os aspectos particulares. Nas bem-aventuranças, nós temos os aspectos particulares, que são as bem-aventuranças, cada uma específica, e nós temos o aspecto geral, que as bem-aventuranças todas juntas nos querem dizer, a mensagem que elas querem nos dizer. E a primeira coisa que eu quero dizer sobre as bem-aventuranças: as bem-aventuranças não são uma doutrina prática da vida cristã. Você deve estar tomando um susto aí, Jonatas? Bom, não é para nós praticarmos? Não. Em nenhum momento está escrito que se você se tornar um homem pobre de espírito, você herdará o reino dos céus. A Bíblia diz que bem-aventurado os pobres de espírito, aqueles que são. Ou seja, você vai descobrir que nas bem-aventuranças, aquelas condições, elas não são algo que nós podemos alcançar humanamente pela nossa própria força, pelo seu braço. É algo que só o Espírito pode realizar em nós. E outra coisa importantíssima nas bem-aventuranças, que você precisa olhar com atenção. Muitas pessoas olham as bem-aventuranças no aspecto particular e pensam que cada bem-aventurança é um tipo de crente. Errado. Se você olhar todas as recompensas das bem-aventuranças, você vai ver uma coisa em comum. O início das bem-aventuranças, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, a recompensa é o quê? O reino dos céus, a vida eterna. E se você olhar a última bem-aventurança, também é o reino dos céus. Ou seja, todas as recompensas elas são referentes ao reino dos céus. Por quê? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aonde nós seremos consolados plenamente? No reino dos céus. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Qual é a terra que nós vamos herdar? É essa terrena? Não. É a terra celeste. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Você pode trocar essa palavra justiça por Deus, porque quem é justiça? É o próprio Deus. Então podemos parafrasear dizendo assim: bem-aventurados que têm fome e sede de Deus, porque eles serão saciados. E aonde eu e você seremos saciados plenamente da presença de Deus? No reino dos céus. Então, todas as bem-aventuranças, elas estão linkadas ao reino dos céus. Então, elas não são particulares. Elas estão apontando para um aspecto geral. Na verdade, as bem-aventuranças são as qualidades que todo o crente precisa ter. Eu e você. Ou seja, todo crente precisa ser pobre de espírito, uma pessoa que chora, uma pessoa mansa, uma pessoa limpa de coração, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa pacificadora, uma pessoa que sofre perseguição por causa da justiça. Ou seja, tudo aquilo ali é o caráter do crente. Na verdade, as bem-aventuranças, elas não são um modelo a ser seguido, elas são um espelho, no qual, quando eu e você temos Cristo Jesus, nascemos de novo, nós olhamos e nos reconhecemos ali. Aquilo ali é o que nós somos, ou o que deveremos ser, quando realmente nascemos de novo. E você vai olhar uma coisa muito curiosa. Se aquilo é o caráter do crente, você vai perceber na Bíblia que em todo momento o objetivo de Cristo, através do processo da santificação, é fazer o quê? Moldar o caráter de Cristo em nós. E quando você olha para as bem-aventuranças, você vai descobrir que Jesus, ele era um homem pobre de espírito. Jesus era um homem que chorava. Jesus era um homem que tinha fome e sede de Deus. Jesus era um homem pacificador. Ele também era um homem misericordioso, limpo de coração, e que morreu numa cruz e foi perseguido por causa da justiça. Ou seja, todas aquelas bem-aventuranças, elas estão relacionadas ao caráter de Jesus.
Então aquelas bem-aventuranças, na verdade, elas são o caráter de Jesus que o Espírito Santo está moldando em nós. Por quê? Porque nós, quando nascemos de novo, o objetivo de Jesus é fazer o quê? É nos tornar imagem e semelhança dele, porque ele é a imagem e semelhança do Deus invisível. E no Éden, o que nós perdemos com a queda? Se você olhar em Gênesis capítulo 1, você vai ver que quando Deus faz o homem, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a imagem de Deus o criou. Ali, façamos, está no plural, ou seja, a Trindade estava ali fazendo o homem. E aí ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a Bíblia vai dizer que quem é a imagem de Deus e a semelhança de Deus? Jesus Cristo. E aí o texto vai continuar, e a imagem de Deus criou o homem. Ou seja, Jesus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, nós no Éden tínhamos o caráter de Jesus colocado em nós, inserido em nós. E quando nós caímos, nós perdemos esse caráter. E na redenção, o grande trabalho da obra redentora de Cristo Jesus é justamente reinserir o caráter de Cristo em nós. Então, o movimento de Deus na terra é levar o homem de novo ao Éden, aquele lugar de comunhão e delícias, aonde ele só pode ter comunhão com aqueles que são semelhantes ao seu filho. Então, o tempo todo Jesus está tentando colocar esse caráter em mim e em você. E se você tem alguma dúvida de qual é o caráter de Jesus, ali está as bem-aventuranças escritas, para você poder sempre olhar e analisar e ver qual é o caráter verdadeiro de Jesus, o que Jesus está procurando em nós. E interessante que no fim do Sermão do Monte, quando Jesus fala que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, operamos milagres. E interessante que quando nós vamos para o final do Sermão do Monte, que as bem-aventuranças é o início, vamos para o final, tem aquela passagem tão emblemática de que Jesus vai dizer que naqueles dias muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, operamos milagres, curamos enfermos, e Deus vai olhar para eles e vai dizer aquela palavra tão terrível, que na verdade é a palavra mais terrível que uma pessoa pode ouvir de Deus, nunca vos conheci. Deus ali está querendo dizer o seguinte, que olha, quando você estiver diante de Deus e Deus olhar para você, ele precisa ver Jesus em você, porque ele reconhece o seu filho. E aqueles em que Deus não vê o seu filho, ele não reconhece. Por isso que ele diz, nunca vos conheci. Deus está olhando para os homens e falando assim, quem é você que eu não estou vendo Jesus em você? Como aqueles 2 judaizantes que tentaram expulsar o demônio e o demônio vira para eles e fala, Jesus, eu conheço. Paulo, eu conheço. E vocês, quem são? Os próprios demônios reconhecem o caráter de Jesus, porque aonde Jesus chegava, eles já identificavam Jesus à distância. E quando eles olham aqueles homens, eles falam assim, quem é esse homem que não há o caráter de Jesus, não há a imagem e semelhança do Filho do Deus Altíssimo nele? Porque esse nós conhecemos e esse que Deus conhece. E é por isso que aqueles que não tiverem o caráter de Jesus, por mais que trabalhem muito na igreja, tenham ótimos cargos, sejam até pastores e ministros, se não tiverem o caráter de Jesus, a imagem e semelhança do seu filho moldado no seu coração, o Pai não o reconhece. Como eu disse no início, falei que isso não pode ser alcançado pelo braço, é só o Espírito que pode gerar. Você se reconhece sem isso, sem esse caráter de Jesus. A única coisa que você pode fazer é clamar a Jesus para que ele possa moldar o caráter dele em você. E você precisa permitir que o Espírito trabalhe em você esse caráter, porque só o Espírito pode gerar esse caráter em você. E você pode estar até com medo aí, preocupado, achando que não é crente. Querido, lembre-se que a santificação é um processo. Às vezes essas qualidades, esses atributos ainda estão muito pequenos em você, mas eles estão germinando e crescendo. Mas você precisa identificar, nem que seja um pouco, esses atributos na sua vida, porque isso que é realmente o essencial na vida cristã. Então que você, com essa pequena palavra, introdução, você possa ter entendido um pouco melhor o que são as bem-aventuranças na vida do crente. Porque o crente não é o que faz, é o que é o que você é. E qual é o ser do crente? As bem-aventuranças. Se você gostou dessa mensagem, compartilha, manda para a galera aí para que a gente possa propagar a palavra de Deus. Comente aqui embaixo se você tem alguma dúvida e não esqueça de dar o seu joinha aí e de curtir o nosso canal. Deus abençoe.